neste santuário, Deus está. Há uma unção tão doce neste santuário, há uma paz que encheu este lugar. Oh, vem deixar os fardos que carrega, pois neste santuário Deus está. Deus está aqui para quebrar grilhões, nos dar descanso. Deus está aqui, sarar os corações dos quebrantados. Oh, vem deixar os fardos que carrega, pois neste santuário Deus está. Bendito Salvador, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua face, sabemos que Tu estás neste lugar, Senhor. Ó Deus, e que as Tuas mãos, as Tuas poderosas mãos tens nos trazido a este lugar, que o Senhor é aquele que tem cuidado da nossa vida em todos os aspectos, em todas as áreas. Te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo perdão dos nossos pecados, pelo Teu sangue vertido na cruz, Senhor querido, para a nossa remissão, ó Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor querido. Ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui, por mais um culto que o Senhor nos permite oferecer a Ti, ó Pai. Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre cada vida aqui representada, sobre cada um dos Teus servos, Senhor querido, que já se chegaram até esta casa de oração, pela vida dos Teus filhos que estão a caminho, Senhor, desta casa, traga-os debaixo da Tua mão em paz. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos achegamos, Senhor, até este lugar, Senhor, sabendo que o Senhor tem algo preparado para os nossos corações, algo que necessitamos da Tua parte. Por isso fala conosco, através dos cânticos, Senhor querido, ó Deus eterno, que serão, Senhor querido, entoados a Ti, ó Pai, mas que serão palavras ministradas através do louvor, Senhor, através também da Tua palavra pregada, Senhor, através da vida do Teu servo. Fala conosco, Senhor, pela Tua misericórdia, nos abençoa, Senhor, nos ajuda em tudo, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida do nosso pastor, Senhor querido, da sua esposa, de toda a sua família, Senhor, bem como dos demais pastores que aqui estão, dos demais membros desta igreja. Senhor, cada um de nós, ó Pai, nos abençoa de maneira singular e especial. Abençoa, Senhor, ó Deus eterno, ó Deus, e que tudo que for feito aqui seja para glória, louvor e honra do Teu nome. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas no nome de Jesus. Amém. Eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Antes de se assentar, cumprimente o seu irmão, a sua irmã que está ao seu lado e diga que é um prazer cultuar a Deus juntamente com ele, com ela, e depois se assente. Pastor Ranieri estará louvando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 1, o primeiro hino da nossa harpa cristã. Deus prometeu com certeza, hino de número 1.
Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus com mais um hino. Hino de número 3. Hino de número 3. Vamos oferecer o nosso culto, a nossa adoração, nosso louvor ao Senhor. Hino de número 3. Plena paz e santo gozo. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei,
entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei. entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, a paz do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos para acompanhar comigo a leitura em 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A irmã Fabiana pede oração pela irmã Ruth, para Deus visitar com cura. Nós cremos na cura. Pastor Josivaldo e pastor Josivan pedem oração pelo seu cunhado, Afonso, para Jesus curar e fazer um milagre. E também temos aqui o diácono José Luiz, pede oração pela saúde da sua esposa, irmã
Sirlene. Amém? Nós vamos orar. Convido a igreja para se colocar de pé e vamos apresentar ao Senhor esses pedidos. Vamos orar pelo Luiz Henrique, sobrinho da irmã Sema, que sofreu um acidente. E vamos orar pelo nosso pastor, que está a serviço do ministério. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento nós queremos te agradecer e te louvar por estarmos aqui na tua presença para louvar e bendizer o teu nome. Nós clamamos a ti, Senhor, apresentamos esses pedidos de oração. Pedimos, Pai, que o Senhor entre com o teu poder, com a tua misericórdia, com a tua graça, sobre essas vidas, Pai, que estão carentes do milagre, carentes da cura, Senhor, carentes do teu poder sobre a vida delas, Senhor. Nós queremos, Pai, como igreja, nós oramos e entregamos, Pai, cada um deles nas tuas mãos. Apresentamos também o nosso pastor, Osiel, Pai Celestial, pedimos que venha abençoar a sua vida, a vida da sua esposa, a pastora Luciana. Põe as tuas mãos sobre eles, Pai Celestial. Também oramos pelo nosso pastor presidente, pastor José Hélio Bezerra da Costa, pastor José Hélio Bezerra Júnior. Venha abençoar poderosamente, Pai Celestial, todo o ministério do Belém. Venha abençoar todas as igrejas que louvam, bendizem e pregam a tua palavra, Senhor. Nós clamamos a ti a tua bênção. Pedimos a ti que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui nessa noite, que precisa, Pai Celestial, de um milagre. Talvez não chegou aqui o papel, mas o Senhor conhece a vida de cada um de nós e sabe que nós precisamos, Pai. Nós clamamos essas bênçãos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Deus nesta noite. Toda honra, toda glória seja a Ele, para Ele. Mais um dia na casa do Senhor, glorificando, exaltando e bendizendo aquele que é e vive para todo sempre. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? As irmãs estão com a oportunidade nessa noite, para louvar o Senhor. Podemos assentar.
Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Queridos, quero convidar os nossos amados irmãos, obreiros. Nós vamos estar contribuindo para o bom andamento da obra do Senhor nesta noite. Quero aqui ler um versículo que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fatura também ceifará. Cada um contribua, segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. A melhor coisa que tem é dar. É melhor do que receber, irmãos. Coisa boa é quando Deus nos dá condição de contribuir na obra do Senhor. Porque, na verdade, quando entregamos o nosso dízimo e a nossa oferta, é porque Deus já nos abençoou grandemente. Então, quando você entrega a sua oferta e o seu dízimo, você está entregando aquilo que Deus já colocou em suas mãos. É como sempre o nosso pastor, ele nos comentava antigamente, pastor Eliseu, e também o nosso pastor Aziel Bernardino. Não devemos negociar aquilo que não é nosso. Os 10% não é nosso, pertence àquilo que Deus já não entregou em nossas mãos. Então não negocie, entregue aquilo que não é seu, crendo que é Deus que derrama sobre nós as ricas bênçãos do céu. A oferta é bênção que Deus já colocou em nossas mãos. Então, quando temos para contribuir, o nosso coração se alegra, porque sabemos que Deus é aquele que faz com que o nosso celeiro esteja sempre cheio, e nós nos alegramos no Senhor Jesus. Amém? Nosso querido, amado diácono alemão, Bruce, ora ao Senhor, meu nome. Nosso querido irmão Jonathan, aonde está ele? Venha louvar ao Senhor, meu querido. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para louvar a Deus juntamente comigo, tá bom? Vou louvar o Senhor com o hino Deus dos deuses. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz como Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir.
Glória a Jesus. Ele faz o que Ele quer. O infinito ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Esse é meu Deus, Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a minha, a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, quando manda mensagem, faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O teu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Oh, aleluia. Glória a Jesus. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus, o teu braço é capaz para o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Glória a Jesus, que Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Jonatas, Deus abençoe a vida do irmão, da sua família. Está aqui há pouco tempo, né? Mas eu já sei que canta, então vou botar para cantar, né? Diz que soldado no quartel ou é trabalho ou é cadeia. Aleluia. Meus irmãos, eu quero com alegria apresentar os nossos irmãos que nos dão a alegria da sua presença nessa noite. Está conosco, vindo ali do estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Parnamirim, a nossa irmã Lenielda Rodrigues Ferreira. Ela é membro ali da nossa igreja. Onde está? Está. Essa irmã é só emprestada lá para o Rio Grande do Norte, né? Tem que levar a carta daqui para lá. Aleluia. Já levou, né? Então, mas pode trazer aquela de volta. Aleluia. Os irmãos estão felizes com a presença da nossa irmã, pode dizer amém? Deus abençoe. Há mais alguém em nosso meio, porventura seu nome não foi anotado ali pela recepção, mas você está conosco aqui pela primeira vez, ainda não foi apresentado seu nome aqui. Há mais alguém? Não? Como nós vamos dizer a nossa irmã nessa noite? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. O pastor Douglas há de nos trazer uma poderosa mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar o pastor Josivaldo, estará orando ao Senhor, apresentando a vida do pastor Douglas. Eu quero justificar a ausência do pastor Osiel. O pastor Osiel está a pedido do nosso pastor vice-presidente, pastor Wellington Júnior, ali no culto de transição do pastor Eliseu, que foi para o setor 2, e o pastor Samuel Garcia, que está indo assumir o setor 49, e a pedido do nosso pastor, então, o pastor Osiel está ali também nesse trabalho. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Pai, queremos te louvar e te glorificar, Jesus, pela tua presença, Pai. Agora, Senhor da graça, vamos ouvir a tua palavra. Usa o teu filho, pastor Douglas, meu Pai, que vai ministrar a tua palavra. Deus santo e Deus poderoso, seja com ele, Jesus Cristo. Coloca tudo aquilo, Senhor, que nós, papai, que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa transmitir, meu Pai, para a tua igreja nessa noite, Jesus Cristo. Estamos aqui, papai, com nossos ouvidos atentos para ouvir a tua palavra, Deus. Abençoa o teu filho mais uma vez. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Podem tomar os assentos. Ficai, pois, cômodos. Queridos,
Eu quero aqui esta noite agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede para poder ministrar a palavra do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Osiel, na pessoa do pastor Maurício. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Mas vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículos de 24 a 27. Diz-nos assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e as sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, e você diz, amém. Meus queridos, este texto, ele é bastante especial, texto este que nos fala sobre o final do Sermão do Monte. Nós vamos perceber aqui que trata-se de uma parábola. O que me chama a atenção é que esta parábola está registrada em Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, e também Lucas, capítulo 6, versículos de 47 a 49. Esta parábola, ela é conhecida como os dois alicerces, ou os dois construtores, ou os dois fundamentos. Quando você lê esse texto, ou este pequeno trecho, você vai perceber que Jesus é quem está falando aqui, e ele fala aos pares. Por que ele fala aos pares? Ele fala de dois em dois, porque aqui trata-se de uma lição pedagógica. Jesus aqui está nos ensinando por meio de contrastes. Se não, observemos. Se ler o texto, vamos verificar que duas casas, uma caiu e a outra não. Dois homens, dois ouvintes, os dois edificaram. Nós temos um praticante e um não praticante, um prudente e um insensato. Dois lugares, ou seja, duas bases, duas estruturas, a rocha e a areia. Jesus aqui também usa três verbos nas duas situações: desceu, correu e assoprou. Ele também usa três elementos da natureza nas duas situações: a chuva, os rios e os ventos. A palavra combater que aparece aqui, aparece duas vezes. O verbo akouo, que é um verbo grego que significa escutar ou ouvir, aparecem duas vezes. E muitas outras expressões aparecem duas vezes no trecho. Então, Jesus usa o que aqui? Ele usa os termos aos pares de coisas para fins de pedagogia. Ele quer nos ensinar por meio de contrastes. Então, Jesus usa aqui essa parábola para concluir seu sermão, que começa onde? No capítulo 5, versículo 1, e termina no capítulo 7, versículo 27. A prova da conclusão deste sermão está
aqui no versículo de número 28. Então nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que o autor, ele está falando de parábola. Essa expressão parábola, ela vem do grego parabolê, que é um termo formado pela preposição para, que quer dizer ao lado de, mas o verbo balo, que tem o sentido de jogar, lançar. Então, literalmente, parábola significa jogar ao lado, ou estar ao lado. Então, parábola, o que é que são? São instruções comparativas, que, com base no pano de fundo real e, portanto, histórico, visam o quê? Ensinar verdades morais e verdades espirituais. Em outras palavras, parábolas são histórias que foram contadas valendo-se do quê? Valendo-se de elementos do cotidiano, com o propósito de ensinar verdades morais e verdades espirituais. Algumas versões trazem Sermão do Monte, outras trazem Sermão da Montanha, mas nas outras parábolas, Jesus, nós vamos perceber, que ele se dirigia a um grupo específico de pessoas, ou seja, os discípulos. Mas aqui, nessa parábola, Jesus está se referindo a uma multidão. Preste atenção nos dois versículos, o 24 e o 26. O 24 ele diz todo aquele, e o versículo 26 ele disse aquele. Note que as diferenças que nós vamos perceber através dessas duas expressões, eu quero mostrar aos irmãos a partir desse instante. As diferenças nós vamos perceber na descrição de Mateus e na descrição do texto de Lucas. Nós vamos perceber que Mateus escreve para judeus que viviam em Israel. Já Lucas escreve para os gregos, os helenistas, que viviam na Ásia Menor, na região do Mediterrâneo. Mateus se utiliza do quê? De elementos comuns aos judeus, técnicas típicas de uma construção rural na Palestina durante aquela época, enquanto Lucas se utiliza de elementos de uma construção que eram muito familiar à vida das pessoas, que não eram da Palestina, mas que vinham de fora de Israel. E outras diferenças, como por exemplo, climáticas, diferenças geográficas, são usadas em certos elementos, tanto por Mateus quanto por Lucas, para descreverem o seu público-alvo. Lembrando que os destinatários primários dos evangelhos, tanto de Mateus quanto de Lucas, são usados certos elementos, tanto por Mateus quanto por Lucas, para se referir ao seu público-alvo, que não eram ou que não são nós, mas eram as pessoas que viviam o seu tempo. Eu vou aqui usar esse texto, embora poderia usar o texto de Lucas para falar dessa parábola, mas vou usar esse texto aqui para me basear a exposição deste texto. O versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa expressão, todo aquele, é uma expressão que não traz um filtro, é uma expressão que não traz um grupo específico. Aqui é para todos, ou seja, sem acepção de pessoas. Essa outra expressão que aparece no 26, conforme eu já disse anteriormente, é aquele que é um trecho que, embora ele não especifique um grupo, mas ele intitula como se alguém se apresentar para obedecer o que Jesus está falando, iria receber as bênçãos. Então, quando ele diz todo aquele, pois, que escuta, não é todo aquele que tem orelha, mas é todo aquele que tem ouvido. Porque quando os escritores bíblicos usaram ou usam essas expressões, ouve, ó Israel, ouve, povo meu, ou quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, essas expressões são expressões espirituais. Deus quer que façamos o quê? Não que usamos apenas um invólucro chamado orelha, mas essa expressão tem uma conotação espiritual. Deus quer que ouçamos e obedeçamos a sua voz. E qual é a lição que nós extraímos aqui? Quem escuta as minhas palavras, e aqui
o privilégio é muito grande, pois é o próprio Cristo quem está falando, e se alguém ouvir as palavras de Cristo e as praticar, então o Senhor está prometendo uma bênção tão grande, de tal forma que as pessoas iriam ser abençoadas. E hoje aqui não é diferente. Se você apenas usar o invólucro para ouvir e não atentar no que Deus está querendo falar, você não vai receber nada, você não será edificado. Mas se você receber a palavra e colocar em prática, a sua vida não será mais a mesma. O homem, meus irmãos, ele foi depravado. Nós vamos perceber que a depravação, ela é total. Mas total em que sentido? Total no sentido geral e total no sentido individual. Total no sentido geral significa que todos os seres humanos caíram e foram afetados pelo pecado. Pois não há um justo, não há um sequer. E ela é total no sentido individual, porque todas as faculdades desse ser individual foram afetadas pelo pecado. E como nós estamos tratando aqui de audição, não só o invólucro chamado orelha foi afetado com enfermidades, mas a audição espiritual também foi afetada por causa do pecado. Então, quando Deus cria o homem e ele ouvia a palavra de Deus, e isso era absolutamente natural e normal. Ele tinha condições de ouvir Deus falar, mas por causa do pecado, que afetou o homem de forma geral e individual, e por isso afetou também os seus ouvidos, ele parou de ouvir a voz de Deus. Os que ainda ouviam, mesmo por conta do pecado, Deus revelava algo, Deus chamava estas pessoas para trazer a palavra do Senhor às pessoas, ou poucas delas as ouviam, mas não era suficiente. À medida que o tempo vai passando, o pecado que há na natureza do homem vai fazendo com que ele se corrompesse mais ainda, e a sua audição espiritual foi diminuindo. Mas agora, nós vamos observar que Deus faz uma coisa maravilhosa que pode ser encontrada em João capítulo 1, versículo 14. O verbo se faz carne. Há uma outra versão que diz, a palavra se faz carne. Ou seja, a palavra que Deus falava e que o homem não tinha problema nenhum para ouvir. E ele ouvia com absolutamente certeza. E era natural, mas por causa do pecado ele não conseguia ouvir mais. Ou seja, havia um ruído entre a comunicação, entre o autor e o receptor. Então foi necessário com que Jesus, a própria palavra que antigamente era ouvida, mas que agora não consegue se mais ouvir, essa própria palavra se faz carne, vive entre os homens, prega para os homens, restaura a audição espiritual dos homens, para fazer com que os homens pudessem estar aqui hoje, para ouvir a santa palavra do Senhor. Ele falava, os homens ouviam, mas o pecado fez com que a audição do homem fosse interrompida, de forma que ele não conseguia mais ouvir perfeitamente. O que Deus fez, a própria palavra que estava na boca de Deus, agora se faz carne, fala com o homem, pela boca de Cristo, através das palavras que ele pregara, e então o povo de Deus pôde ter o seu ouvido restaurado, para que a palavra de Deus não tivesse mais ruído, e pudesse entrar na mente, no coração, para que pudéssemos praticar. Quem veio ouvir, mas quem também veio praticar, levante a mão e adore o Senhor esta noite. A palavra do Pai agora está na boca de Jesus. O versículo 24 diz, todo aquele que ouve, escuta as minhas palavras e as pratica. Aqui Jesus fala de dois grupos de ouvintes. Os que ouvem e praticam, os prudentes, e os que ouvem e não praticam, os insensatos. Versículo 25, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. 3 verbos, mais 3 elementos da natureza aqui,
Quem é que conjuga esses verbos e estes elementos da natureza? Quem é que conjuga estes verbos e estes elementos da natureza obedecem essas conjugações? Quem é que faz descer a chuva, correr os rios e assoprar os ventos? O próprio Deus. Este é o primeiro exemplo. A casa não caiu. Repita comigo, a casa, mais alto, parece que vocês não jantaram hoje, diga, a casa não caiu. E a palavra de Deus para você aqui esta noite, fica tranquilo, que a casa não vai cair. Deus é aquele que fala pela palavra. E se ele restabeleceu a tua audição, pode ser que o diabo já fez de tudo para atrapalhar a tua estrutura, para fazer com que a tua casa se desmorone. Mas a palavra de Deus aqui esta noite é: a tua casa não vai cair, diz o Senhor. Vamos agora para o segundo exemplo, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Versículo 27. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Este é o segundo exemplo. Aqui, a casa caiu. Nos outros versículos, a casa não caiu. Quem fez a casa cair? Deus? Não. Quem fez descer a chuva? Deus. Quem fez correrem os rios? Deus. Quem foi que assoprou os ventos? Deus. Mas por que a casa de alguns continua de pé e a casa de outros cai? A casa que está de pé não está de pé por causa do construtor, por causa do pedreiro que é bom, mas porque ele ouviu a voz de quem faz cair a chuva, corre os rios, aquele que sopra os ventos e as coloca em prática. É por isso que a casa não cai. A casa não cai porque o pedreiro é bom. A casa não cai, por quê? Porque quem edificou a sua casa, ouviu a palavra e colocou ela em prática. A casa que caiu não caiu por causa de Deus. Por quê? Porque é Deus quem faz cair a chuva, é Deus quem faz correr os rios, é Deus quem sopra os ventos, mas ela caiu por causa que o pedreiro ouviu ou não ouviu a voz? Ouviu, mas não praticou. A culpa do primeiro caso não é de Deus, mas é do pedreiro, que na verdade é uma bênção, que ele ouve e coloca em prática, por isso que a casa não cai. E é o segundo exemplo, a culpa também não é de Deus, mas é do pedreiro que constrói a casa, ouve o que Jesus fala, mas ele não coloca em prática. O que é colocar em prática? É você ouvir a palavra de Deus pregada no culto à noite, e você fazer acontecer no dia seguinte. É o pastor falar de humildade, e você deixar a tua soberba de lado, e começar a executar a humildade no seu dia a dia, no tratamento com os seus irmãos. Colocar a palavra de Deus em prática é o que Deus falar no domingo, você colocar em prática na segunda. É o que Deus falar na terça, você colocar em prática na quarta. É o que Deus falar na quinta, você colocar em prática na sexta. Tem gente que ouve a palavra de Deus, mas parece que quando sai na rua fica surdo novamente. Ou seja, é uma coisa dentro da igreja, ou é uma coisa dentro de um lugar, e quando sai deste lugar, perde a essência da voz de Deus. Não, meus irmãos, nós precisamos ouvir o que foi pregado, e também colocar em prática o que foi pregado. Qual é a diferença entre o prudente e o insensato? O homem prudente age com sabedoria e pratica, preparando-se para o futuro. O insensato vive de forma descuidada, sem bom senso ou preparação, sofre as consequências de suas escolhas imprudentes e não olha para o futuro. A gente, quando estuda aqui, irmãos, esse texto, a gente descobre um fator histórico muito importante. Isso é importante quando você lê a Bíblia, você estudar o teor histórico que está por trás do texto bíblico. Rocha e areia, qual a explicação sobre isso?
como era a construção civil em Israel. A construção de uma casa no primeiro século envolvia toda a família, pais, filhos, avós e vizinhos. Todos os materiais eram preparados por eles mesmos. As casas na Palestina, no primeiro século, eram feitas de pedra e barro, com um teto plano, geralmente coberto por palha e argila. As paredes até eram grossas para manter a temperatura interna, já que o clima da região era muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. O piso muitas vezes era de terra batida e um mobiliário muito simples, cama de pedra ou madeira, bancos e jarros para armazenar comida e água. A cozinha geralmente ficava em um ar livre ou separado, com um forno de pedra ou uma pequena fogueira para preparar as refeições. As casas eram pequenas e haviam poucos cômodos. A vida numa casa assim era bem modesta, mas cheia de calor humano. Agora, eu queria que você transportasse o seu olhar para o texto de Lucas, o outro texto que fala sobre essa mesma parábola. Lucas 6, versículos de 46 a 49. Aqui ele fala um pouco sobre a questão do insensato. O insensato não queria cavar muito o alicerce da sua casa, talvez por causa da preguiça. E o prudente cavou o alicerce até encontrar a rocha. Olha que coisa interessante, quando se cavava, o mais profundo que fosse, tinha que encontrar algo. Se não encontrasse algo, se a casa não fosse muito bem cavada, com o sentido de mais profundo, então a casa ficava na superfície. Quanto mais você cavava e ia profundamente, você habilitava a estrutura da casa e encontrava a rocha. A comparação que Jesus faz é que uma casa não tem alicerce, ou seja, ela estava apenas sobre a terra, uma delas, e a outra tinha uma base debaixo da terra, ou seja, que tinha um alicerce. Se você olhar para o versículo 48, no texto de Lucas 6, você vai ouvir que o texto diz assim: e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E o versículo 49 diz assim: edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. O que significa essa edificação de casa proposto por Jesus? Aqui, meus irmãos, nós vamos obter algumas lições, e eu já estou finalizando. Esse texto, ou os dois textos que fizemos menções, trata-se de lições pedagógicas que visam mostrar verdades espirituais. Jesus aqui está falando de fundamentação, solidificação. Jesus aqui está falando de base, de estrutura, de firmeza. Quando sopram os ventos, o crente que tem estrutura, ele não corre. Se tiver que correr, ele corre para onde a gente se reúne para glorificar o nome do Senhor. Ele não vai para outro lugar, ele não pede conselho para qualquer um, ele vem para a casa de Deus, ele vem glorificar o Senhor, porque sabe que se tiver estrutura, é apenas um vento que está passando, e logo, logo esse vento vai se acalmar, porque o dono da fundamentação, o edificador da casa, é Jesus Cristo de Nazaré. Toda casa ou prédio que o construtor quer levantar, ele, antes de fazer crescer para cima, ele tem que fazer o alicerce, que é a construção. Ele precisa fazer crescer a casa para baixo. É um trabalho de fundamentação prudente, para que, se houver chuvas, tempestades fortes, a casa não venha cair. Repita assim comigo: a minha casa, bem forte, a minha casa não vai cair. Isso aqui não é palavra de ordem, como muitos pregadores ficam dando por aí. Grita alto, dê uma palavra de ordem, porque essa palavra é uma palavra positiva. Coloca ela na mente, que o que você pensar vai acontecer. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra, gritar aqui esta noite: a minha casa não vai cair. Mas se você não praticar, a sua casa vai tombar, mesmo você gritando palavra de ordem. Grite que a tua casa não vai cair, mas amanhã coloque essa palavra em prática, pois não vai cair mesmo, porque a tua estrutura é Jesus de Nazaré. Repita comigo assim essa frase, é bem bonita: quando as raízes são profundas, não há motivo para temer o vento.
Bonita, né? Essa frase? Aleluia. Todos nós somos construtores, meus irmãos. A nossa vida é uma construção. Todos os dias precisamos colocar tijolos nessa edificação do nosso lar. Cada vez que você ouve a palavra, é um tijolinho que você leva para a tua casa e coloca na tua estrutura espiritual. O próprio Cristo é a rocha. Está escrito em Isaías 28:16, 1 Pedro 2:6, Romanos 9:33, 1 Coríntios 3:11, 1 Coríntios 10:4. E se Cristo é a rocha, como diz a palavra de Deus, nossa casa deve ser construída sobre o fundamento chamado Cristo. Uma outra frase muito bonita é a seguinte: casa é uma construção de cimentos e tijolos. Lar é uma construção de valores e princípios. Deus te promete um lar aqui esta noite. Mesmo que você tenha uma casa, a tua casa precisa ser entendida como um lar de valores e princípios. Porque onde há valores, onde há princípios, mediante a palavra de Deus, há uma estruturação, há uma base. Pode soprar o vento que for, tua casa não vai cair. Se Jesus é um dos fundamentos, ele não é um dos fundamentos. Não entendi, pastor. Muitos dizem que Jesus é um dos fundamentos, mas Jesus não é um dos. Ele é o único fundamento para que uma casa venha a ser edificada e estruturada. Jesus aqui esta noite é a base, Jesus é o alicerce, Jesus é a estrutura para a sua casa não cair. Com relação à expressão muito usada por muitos, que afirmam que a igreja deve ser inclusiva, os novos são incluídos. Quando os novos chegam na igreja, a igreja é inclusiva mesmo, ela recebe os novos. Mas a igreja deve entender que para seguir a Jesus, precisa mudar os seus comportamentos e as suas ações. Porque em toda a Bíblia, Jesus é exclusivista. Quais são os sinais exclusivistas de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é marca de exclusivismo. O novo crente, quando vem para a igreja é inclusiva, ela abraça. Mas quando a igreja abraça, ela ouve a palavra de Deus, e como Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos Jesus, ele é exclusivista. Ele diz: só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é exclusivista. Qual é a outra prova? João 15:5. Ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Atos 4:12. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se Jesus é o único, isso significa dizer que não há outro. E se não há outro, isso quer dizer que Jesus é exclusivista, sim. As diferenças entre os prudentes e os insensatos aparecem quando, irmãos? Quando é que aparece a diferença dos prudentes para os insensatos? Nas tempestades, nas adversidades e nas tribulações. É nesse momento que a gente conhece o crente prudente. É nesses momentos que a gente conhece quem é que vai correr ou quem é que vai aguentar firme com base na palavra do Senhor. As diferenças entre os prudentes e os insensatos a gente vai ver na hora da provação. Então essa história deve ser entendida como que o homem prudente é o responsável pela casa não cair. Mas deve também entender que quem sustenta a casa não é o pedreiro. Quem sustenta a casa é Jesus. Os méritos não são do pedreiro, do construtor, daquele que faz com que a casa fique de pé, praticando a palavra. Mas é de Jesus que estrutura a casa e que dá condições para que a casa continue de pé. Amém, meus irmãos? Deus vos abençoe. Em Cristo Jesus. Pastor Maurício.
Meus irmãos, acabamos de ouvir uma preciosa palavra pela vida do pastor Douglas. Irmãos, querem agradecer a Deus pela vida do pastor Douglas, que tem se dedicado tanto no aprender e no ensinar a palavra de Deus. Pode dizer amém? Deus abençoe o pastor Douglas. É interessante quando o pastor Douglas, eu sempre, quando os pastores estão pregando aqui, eu estou rabiscando alguma coisa. O pastor Douglas fala que eu não posso rabiscar as páginas da Bíblia, né? É que se eu fosse rabiscar a mão, pastor Douglas, eu precisava ter umas 50 mãos para rabiscar, né? Mas quando ele, no começo do texto, ele falou o versículo 28, né? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. E se nós lermos do capítulo 5, tem muitas coisas para nós colocarmos em prática aqui, irmãos. Não é muito bom, confesso aos irmãos que é muito bom quando estamos aqui às terças-feiras e podemos ouvir a palavra de Deus pela vida do nosso pastor Ziel, que não pôde estar aqui hoje, ou pela vida daqueles que ele designa para estar aqui. Mas tão importante quanto ouvir a palavra de Deus é amanhã, quarta-feira, sair e colocar em prática. E nós ouvimos o pastor Douglas dizer aqui nessa noite a respeito daquele que escuta. Em certa feita eu ouvi um pastor pregando, o pastor Douglas, que ele dizia aquele que escuta e aquele que ouve. Escutar é uma coisa. Às vezes a mãe gritava lá e falava alguma coisa: fulano, você não me ouviu? Eu falei: eu ouvi, mas eu não escutei. E quantas vezes a gente faz isso, irmãos? A gente ouve e não escuta aquilo que o Senhor quer. E se você quiser saber tudo aquilo que o Senhor quer que você coloque em prática, o pastor Douglas deu os 2 fundamentos aqui, daquele que ouve e aquele que não ouve. Tenha o cuidado de ler Mateus, o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Você vai ver quanto isso é modificador para as nossas vidas. Aqui tem riquezas e lições absurdas para nós. Só, não vou pregar, o pastor Douglas já pregou, mas de sermos a diferença, né? Ser sal e luz, de reconciliar-se com seu irmão. Irmãos, quantas vezes, né? Quantas vezes nós temos ouvido isso? De amar o seu inimigo. Vou contar um negócio para o senhor. Amar os irmãos da igreja já é difícil. Que dirá amar inimigo, irmão? E esses são os ensinos que Jesus deixou, e depois que ele termina o ensino, ele fala: aquele que ouve e aquele que escuta, de não julgar, de não jurar falsamente, de não julgar os irmãos. Nós ouvimos aqui no domingo, de dar as suas esmolas sem que seja tocado trombeta daquilo que você fez, de orar, de jejuar, de perdoar, de não ajuntar tesouros na terra, de ter olhos bons, de não andar inquieto. Isso está lá no capítulo 6, você pode procurar lá, capítulo 6, versículo 19, para não ajuntar tesouro, mas não andar inquieto. Quantas vezes, irmãos, por isso que eu falo, às vezes, eu não preciso ir na igreja hoje, eu não preciso ouvir essa palavra. Quem sabe, irmãos, quantos de nós entrou aqui nessa noite inquieto, ansioso, preocupado, não sabendo, e aí a Bíblia diz: não andeis inquietos, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Quantas orientações tem nesses 2 capítulos, irmãos? Eu ouvia o pastor Douglas, o pastor Eliseu disse um texto, ali no dia que ele assumiu o setor 2, ele falou assim: cada um considere, um texto que ele leu muitas vezes aqui, ele falou: cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele falou: irmão, se a gente fizer isso aqui, vai dar tudo certo. E se nós colocarmos, irmãos, faça um teste para a sua vida. Se não servir, você não precisa mais usar a Bíblia.
Se não servir, você não precisa mais usar a Bíblia como sua regra de fé e prática. Coloque em prática o que o pastor Douglas pregou aqui hoje, observando os textos anteriores, observando o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7. Se não mudar a sua história, irmão, nada mais muda. Porque a prática é a observância da palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que tem muita gente acreditando que só o fato de alguém vir e orar por ela muda a história da vida. Quando, na verdade, a execução das coisas cabe a nós. Deus não faz mágica por ninguém, irmãos. Deus manda que nós tomemos posições. Você quer ver uma posição que às vezes a gente falha? Eu disse aqui com o pastor Josué alguns dias atrás, escola bíblica dominical. Quantos irmãos, quantos de nós pagaremos um preço muito alto para gerações futuras, porque não estão na escola bíblica dominical? Coloque em prática, irmãos. Se você quiser ver, eu sempre digo aqui, e vou dizer mais uma vez, que a definição de insanidade é querer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Mude, em nome de Jesus Cristo, mude. Tome uma mudança, tome uma atitude de mudança para a sua vida. Com certeza, você verá a mão do Senhor sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos podem dizer amém? Nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu não sei se há alguém no nosso meio que ainda não tomou a decisão de firmar a sua vida sobre a rocha, de edificar a sua casa sobre a rocha. Tem vindo, e é interessante, pastor Douglas, que os problemas acontecem para todos, né? O vento bate na casa de todo mundo, os rios sopram, os ventos sopram contra a casa de todo mundo. O problema que eu tenho, o ímpio também tem. A diferença é que a gente tem um Senhor que cuida da nossa vida. Essa é a grande diferença. Se você ainda não tem, eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida a Jesus. Se há alguém no nosso meio que ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo, levante a sua mão como sinal, nós estaremos orando pela sua vida, crendo que o Senhor é aquele que muda todas as coisas. Alguém nessa noite que precisa talvez reconciliar-se com o Senhor, precisa talvez regressar à casa do Pai. Se há, levante a sua mão, nós estaremos orando por você. Se não há, ou se há e você não quer, que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade. Vamos ficar em pé, irmãos. Mais uma vez eu quero justificar a ausência do nosso pastor. Nosso pastor está ali no setor 49, na posse do pastor Samuel Garcia, ali no culto de transição com o pastor Eliseu Almeida, e o pastor não pôde estar conosco nesta noite. Eu quero convidar aqui o pastor Josivaldo. Pastor Josivaldo, o senhor já orou? Já orou aqui, né? Já. Então, pastor Josué. É tudo com J, né? Então venha, pastor Josué. O senhor já orou, né? Hoje já? Então ora de novo. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo. Deus bendito e santo, no precioso nome de Jesus, graça nós te damos, Senhor, por estarmos na tua casa e ouvir, Senhor, essa ministração, esse ensinamento da tua bendita palavra. Nos ajuda, Senhor amado, colocar a tua palavra em prática, Senhor amado, e edificar nossa casa sobre a rocha, Deus amado, para que a ventania, a chuva, Senhor, os rios, não venha derrubar essa construção, mas que ela permaneça em pé, para a glorificação do teu nome, Senhor. Agora, em nome de Jesus, nos leve em paz. Nos dá um regresso abençoado, nos dá uma noite abençoada de um sono reparador. Senhor, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, que a tua poderosa mão esteja sobre a tua igreja, Senhor. Toma também o nosso pastor Ziel Bernardino em tuas mãos. Abençoe todos os teus servos para a glória do teu nome. É assim que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, só apenas mais um recado aqui. Amanhã nós teremos ensaio geral para os irmãos que fazem parte da cantata. Cheguem aqui às 19 horas, nós estaremos orando e depois ensaiando. Temos pouco tempo, cantata no final desse mês, então precisamos de todos os irmãos que estejam aqui
sem falta amanhã, em nome de Jesus. Também eu disse aqui no início para que orássemos pela vida do sobrinho da irmã Sema, mas ele veio a falecer, né, irmão Edivar? Então nós vamos orar. A irmã Sema está indo para lá, já chegou? Está lá já, né? A irmã Sema já viajou ali para a cidade onde está sendo velado o corpo daquele jovem. Vamos orar para que o Senhor conforte também toda a família. Presente a serva do Senhor em oração. E sábado, irmãos, a nossa ceia do Senhor. Não falte, traga 1 quilo de alimento também para ajudar os irmãos que estão necessitados em nome de Jesus. E ciclo de oração amanhã às 16 horas. Todos os irmãos que puderem aqui estar, em nome de Jesus, estejam aqui buscando a face do Senhor. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estenda as mãos para os céus, confirmação de tudo que Deus fez por nós, através de nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na vida de todos, não somente hoje, mas que se você crer, diga em alta voz e bom som, diga amém. Glória a Deus.